Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a remuneração que Banco do Brasil anunciou. Então, olha só, o Banco do Brasil no início do ano já trouxe para a gente a tabela aí de todas as datas que ele vai fazer pagamento de dividendos. Então, ele já pagou aqui no primeiro trimestre, tá? Na data aí de 27/3, já anunciou aí também o pagamento de dividendos de 8/5, tá? Na data de anúncio. Data base acionária tem que ser até 11/6, ou seja, ainda não passou e não ocorreu a data de pagamento aí de dividendos. Então, nós vamos ter aí dois pagamentos de dividendos em 21/6 e 28/6. Então aqui ele vai fazer, né, ao longo do ano todo, 8 anúncios de dividendos, sendo que um já foi pago, já tem dois aí para serem pagos aí agora no mês de junho. Nós estamos aqui ó, na data de 26 de maio, tá? E em junho ele vai fazer aí dois pagamentos. Então, o banco ele tem sido um queridinho aí, né, das pessoas por essa alta previsibilidade, tá? Mas diferente dos fundos imobiliários, que eu acho um ativo muito bom e eu tenho em carteira, mas diferente dos fundos imobiliários aí, tá? O banco, ele, além de ser previsível por ter todas as datas aqui de pagamento, ele acaba se destacando aí muito mais, né, obviamente, do que os fundos imobiliários. Lembrando que a gente não pode comparar um com o outro, tá? Fundos imobiliários são um tipo de ativos e as ações são outros tipos de ativos. Então, não dá para comparar um com o outro. Mas o banco, ele tem aí sido bem previsível, o que é uma característica dos fundos imobiliários. Por que ele tem sido previsível? Porque ele já mostra 8 datas no ano que ele vai pagar, tá? 8 datas aí de anúncio e de pagamento de dividendos. Ele já falou aí o payout que ele vai pagar esse ano, que é 45%, e além disso tem a chance de valorização aí, tá? Então, o ano passado, o banco teve uma valorização aí de 76%, tá? Ao longo do ano todo, uma valorização de 76%, fora os 40% que ele pagou aí de dividendos para os acionistas, tá bom? Então, olha só, aqui a gente consegue ver que, além dessa alta toda que ele teve o ano passado, tá? O banco passou por um desdobramento, por isso que antes ele estava sendo cotado a R$ 55, 56, 57, dependendo do dia que você olhasse, né? E ele passou por um desdobramento, ou seja, uma ação que valia R$ 56, tá? Exemplo, 57, 58, foi dividida em duas ações, tá? E aí agora está sendo cotada a R$ 27. Ou seja, se o acionista tinha uma ação sendo cotada a 57, ele passou a ter duas ações. Isso no caso, varia, né? Desde os desdobramento até agora já mudou o valor da ação aí, tá? Então não dá para ser exato, tá? Então, se o acionista tinha uma ação, ele passou a ter duas, só que agora pela metade do preço. Ou seja, não mudou nada no valor patrimonial da ação. E a ação, ela está sendo cotada agora a 89 do seu PVP, ou seja, ela está com o seu PVP de 89 com um desconto aí de acordo com o seu valor patrimonial de 11%. Por quê? Mesmo a ação estando boa, trazendo bons resultados, o primeiro trimestre foi o maior trimestre da história aí do Banco do Brasil, teve o maior lucro da história, tá? E como que mesmo com toda essa lucratividade, essa alta que teve aqui de 70 e poucos por cento, 76%, mesmo com resultado bom, por que que ela está ainda com 11% de desconto? Vai muito por ela ser uma estatal, tá? Está altamente ligada aí com o governo, né? O governo pode acontecer aí de fazer alguma movimentação política e aí
os acionistas, os investidores, eles acabam tendo medo aí, né, do que possa vir pela frente. Mas veja, ano passado o Lula estava no poder, muitos acionistas venderam as suas ações com medo do que poderia acontecer com elas e mesmo assim ela teve um desempenho gigantesco de 76% ao longo do ano, tá? Então, veja que você não pode se basear apenas pela ação ser uma estatal ou não na hora de investir, porque você pode acabar ficando de fora dessas altas. Você tem que analisar a ação por um todo, tá? Então a gente consegue ver aqui que ela está descontada, tendo um desconto aí de 11% ainda. E aqui eu trago a política de dividendos da empresa, tá? Para a gente ver aqui o que o estatuto da empresa ele informa para gente. Então, o estatuto da empresa mudou. O CEO da empresa diz que esse ano vai ter um pagamento aí de 45%, tá? Do payout, ou seja, de R$ 100 que ela receber, 45% vai vir aqui para nós, os acionistas, tá? Só que você tem que perceber, ler o estatuto e perceber aqui que a parcela ela pode ser de até 50%, ou seja, o CEO informou que esse ano será de 45%, que eles preveem, mas se o lucro for maior ainda, ela pode chegar até 50%. Esse 50% ele já informou que é o que eles esperam pagar aí no ano de 2025. Mas, repito, se o lucro for gigantesco, ainda pode ser feito o pagamento de 50% ainda esse ano, tá bom? Tudo pode mudar, né, de acordo com a movimentação aí do mercado. Mas, já adiantando que, como a Selic, ela estava prevista aí para chegar até 8% esse ano, e esse cenário já mudou, o cenário já está em 10%, ou seja, ela não vai ter mais uma queda tão grande, tá? Eu acho difícil esse ano a empresa chegar a um pagamento de 50%, mas, pessoal, 45% já tá ótimo, tá? Com essa previsibilidade toda que ela tá tendo, é um ótimo pagamento. Então, como eu estava falando, a empresa já anunciou aí, aprovou o pagamento de dividendos aqui em 7/5, tá? Então, para você receber aí na data de 21/6, você precisa ter a posição acionária aí em 11/6, posição acionária, ou seja, você precisa ter a ação na sua carteira até 11/6 para receber 16 centavos de dividendos e mais juros sobre capital próprio aí de 24 centavos. Só que ela já anunciou mais um pagamento de dividendos, que é esse aqui, ó. Ela vai pagar aí mais 20 centavos além desses que ela anunciou, que vai ser pago aqui em vai ser pago aqui em 21/6. Ela anunciou mais esse pagamento de 20 centavos aqui que serão pagos em 28/6, ou seja, dois pagamentos no mesmo mês. Beleza, tudo certo. O importante é que serão dois pagamentos aí, tá? E aí, a data que você precisa ter as ações na sua carteira é aqui em 13/6, tá? Na data 13/6, você precisa ter as ações na sua carteira para receber aí na data de 28/6. Então, olha só como a empresa ela vem anunciando bons dividendos aí, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, eu tenho a minha carteira consolidada aqui no Investidor 10, de acordo com esse anúncio que a empresa fez, que vai pagar 40 centavos por ação e depois mais 20 centavos por cada ação que você tem na sua carteira, eu vou receber nesse mês de junho R$ 69,33 na empresa de Banco do Brasil, tá? Essa aqui é minha carteira consolidada, tá? Então a gente consegue aqui, tá consolidada aqui no Investidor 10, então aqui a gente consegue ver os pagamentos futuros de Banco do Brasil, porque eu selecionei aqui, né? E eu tenho 118 ações na minha carteira e vou receber esse valor de R$ 169,33. E ao longo do tempo, tá? Eu já recebi aí na empresa R$ 119,
R$ 117,88. Lembrando que ano passado eu tinha uma base acionária pequenininha, tá? E esse ano eu aumentei bastante a minha base acionária, por isso do pagamento crescer tanto. E aí a gente consegue também, além de Banco do Brasil, ver todos os pagamentos de dividendos que eu recebi aí das empresas que eu tenho em carteira e dos fundos imobiliários, que em um ano está em R$ 561,65, tá? A gente consegue ver a mudança drástica. Ano passado foram aqui R$ 100,56,53 que eu recebi. Esse ano teve um salto absurdo indo para R$ 461,11, tá? Então, você veja que a espera é o que vai fazer você receber os dividendos. Eu fiquei 6 meses ali investindo em ações, ganhei apenas R$ 100,53. Esse ano já deu uma alta significativa aí. Então, é importante você ter paciência ao fazer os seus aportes. E uma última notícia final aqui: a CEO do Banco do Brasil tinha solicitado, estava previsto um aumento aí, né, de 56% no pagamento mensal que ela teria aí de salário. Eu achava que esse valor absurdo, né? E aí foi para a votação e foi aceito aí apenas 4%. Deixa eu ver aqui, foi aceito aí apenas 4,62%, fazendo o pagamento dela e de R$ 74.972 para R$ 78.436. Realmente, esse salto aqui de 56% seria um absurdo, né? Seria algo gigantesco. Porém, o banco, ele não fazia um aumento desde 2016 até 2022, ficou sem fazer nenhum aumento, então eles queriam fazer um reajuste aí para equilibrar a esse tempo que ficou sem ser feito aumentos, né? Mas, de fato, é um aumento muito grande. Mas aí a gente vê outro problema, a diferença, né, do salário da CEO para outras empresas de bancos, tá? Outras empresas privadas aí de banco, é um salto absurdo, tá? É uma diferença absurda. Aqui, ó, ainda que o aumento da remuneração da CEO do Banco do Brasil seja aprovada, o que não foi, isso aqui é uma notícia mais antiga, o salário ficará ainda bem abaixo do que recebem os CEOs de bancos privados, cujos os ganhos mensais ficam entre 2 milhões, tá, a 6 milhões mensais. Isso aqui é algo gigantesco. Aí você tem que fazer a análise aí, né? Você raciocinar. Será que o salário dela está pouco, né? O salário aí da CEO aí da empresa está pouco? Ou será que esses realmente estão ganhos absurdos, tá? Então, isso aí é algo que a gente tem que analisar. Na minha opinião, tá de ótimo tamanho a CEO receber aí do banco como remuneração R$ 78.436, tá? No ano, né? A Tarciana, ela recebe aí por volta de 3,3 milhões com bônus e outras remunerações pagas pelo banco, tá? Então, é uma remuneração bem alta, só que comparado com o CEO de outros bancos, é uma remuneração bem baixa comparada com outros CEOs que fica aí com uma remuneração no ano de 59 milhões, tá? Uma remuneração no ano de 31 milhões. Aqui, vários bancos, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, com remuneração de 21 milhões, tá? Então, é uma remuneração já alta, mas comparada com outros bancos, baixa. Então, a gente tem que analisar aí qual seria o problema, se é o dela que é muito baixo ou se é dos outros que é muito alto. Na minha opinião, a dos outros é muito alta. Deveria ficar tudo na mesma faixa, mas por se tratar aí de bancos privados, não dá pra gente julgar aí, mas que são salários altíssimos, são. Então, essa foi a informação de hoje. Trouxe aqui
como que ficou o salário da CEO aí, né, do Banco do Brasil, trouxe a remuneração que o banco vai fazer em junho e algumas informações extras, tá? Ah, e outro detalhe, se você quer ver aí o meu preço teto, fica de olho nesse vídeo aqui que vai aparecer aqui nos cards finais, tá? E eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você também assistir esse vídeo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal para você acompanhar aí todas as notícias que eu venho trazendo, todas as informações que eu trago aí, ensinando aqui sobre as empresas que eu invisto aí na prática, tá bom? Então, agora sim, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!